Boa noite a todos, boa quarta-feira para todos, espero que estejam todos muito bem. Então hoje vamos à nossa terceira aula do livro Canon e o Mundo da Grande Luz, Mundo de Daikōmyo. Hoje eu trouxe o meu óculos. Eu só tirei para assustar um pouquinho. Hoje eu tenho onde mexer aqui, ó. Vocês estão todos bem? Espero que sim, né? Graças a Deus. Hoje choveu o dia inteiro aqui em Santos. Refrescou bem, até friozinho. Bom, vamos iniciar então, né? Hoje vamos falar sobre poder de Canon. Poder de Canon. E nessa página tem uma caligrafia de Meishu Sama que está escrito assim: Nenpi Riki Kanon. Nenpi Kanon Riki. Nenpi Kanon Riki. Significa pedimos o poder de Canon, solicitamos o poder de Canon, né? A gente pedindo. Eu já dei eu acho que talvez mais de uma vez eu falei sobre repetir como se fosse um mantra, várias vezes assim. A gente fala assim: Nenpi Kanon Riki, Nenpi Kanon Riki, Nenpi Kanon Riki. Isso dá uma limpada na mente, vocês não têm nem ideia. O outro é Kan Nagara Tamachi Haimase, Kan Nagara Tamachi Haimase, Kan Nagara. Ficar assim, sabe? Fala, se tiver, lógico, a gente perto, né? Não vai falar em voz alta. Vão com toda razão, vão achar que a gente não está muito bem. Então, vou mostrar aqui a caligrafia é bonita. É uma cópia aqui. Não sei se vai dar para ver aí. Acho que dá, né? Bonita. Nenpi Kanon Riki, né? Significa força de Canon. Então, isso pode fazer várias vezes ao dia, ou, né, no caso de necessidade também, pedir fazer. A página 39, página 39 do livro. Muito obrigado. A última aula pediram para ir falar a página, né? Então vamos lá, vamos começar então. Página 39. Poder de Canon. Myochi. Myochi. Desde tempos remotos ouve-se falar do poder de Myochi, parte integrante da potencialidade divina de Canon. Nota-se também nunca ter sido mencionada em palavras claras a força de Amida, divindade lunar, a mais importante do mundo búdico durante a Era da Noite. Da mesma forma, nunca se fez referência específica aos prodígios de Sakyamuni ou de Daruma, né? Fundadores, respectivamente, do budismo e do Zen budismo. É, pois, bastante misterioso que a expressão poder de esteja relacionada somente a Canon. Deve haver, portanto, alguma razão divina muito especial para que assim aconteça. Além disso, não existem quaisquer documentos nem relatos de tradição oral explicando o porquê da expressão poder de Canon. Então,
no panteão do mundo búdico, Canon é o único que tem poder. Vamos pedir o poder de Canon. Esse poder é o mesmo poder do Jorei. Interessante, viu? Bom, já estudamos as outras, vamos continuar, né? No começo do livro, não, já estamos na metade. Página 40. Há tempos eu mesmo tinha dúvidas sobre essa questão, porém, à medida que fui aprofundando a minha fé, comecei a entender corretamente a lógica de Deus. Por isso, quero agora esclarecer esse assunto a vocês todos. Também permanecia com outra dúvida relacionada a Bodhisattva Canon. Sempre as pessoas me perguntavam se era uma divindade masculina ou feminina. De fato, manifesta-se ao mesmo tempo como homem e mulher, numa dualidade inseparável, intimamente relacionada ao poder que possui. Poder da dualidade, yin e yang, fogo, água. Interessante, sabe? Nós, messiânicos, carregamos isso escrito dentro do nosso Hikari. Essa caligrafia Hikari, já viu como que escreve? Interessante, viu? Escreve assim, né? Faz assim, assim, e dois, né? Tá. Esse assim, fogo. Esse assim, água. Fogo e água. Fogo e água. E nós somos a terra. Por isso esse poder, né? Poder de Miroku. Poder de Canon, fogo e água. Mas quando Canon nasceu na terra, então ficou um poder que juntou as três energias, né? Fogo, água, terra. Continua. Significado do poder de Canon. Desde a antiguidade, sabe-se da existência de duas forças distintas. Yang, homem, correspondente ao fogo, que queima verticalmente, e Yin, mulher, relacionada à água, que corre horizontalmente. Durante toda a Era da Noite, ambas essas tendências permaneceram separadas. Agora chegou o momento de elas se unirem através do cruzamento da verticalidade com a horizontalidade, formando uma cruz. O que eu estou dizendo significa a transformação do mundo da noite para o dia, em consequência do aumento de intensidade da luz, resultante da fusão de fogo e água. Assim, então, quanto maior for a quantidade de caço, de fogo, mais forte será a luminosidade. Por isso eu afirmo que o mundo do dia, devido ao aumento da quantidade de caço, a luz fica mais potente. Da mesma forma, quando Bodhisattva Canon transforma-se em Koumyō-Nyorai, está de fato manifestando o ponto de cruzamento entre o vertical e o horizontal, de onde surge a verdadeira força da luz de Deus, o poder de Canon. É interessante também analisar o ideograma que simboliza poder. Nele, a linha horizontal cruza ao meio com a linha vertical. Depois, dobra à direita e repentinamente dispara em direção ao alto. Aqui tem um exemplo, mas que já foi mostrado aqui na caligrafia, né? A primeira letra, ao lado da assinatura de Meishu Sama, demonstra isso, cruzando e depois dobrando à esquerda, né? E na página
40 tem mais detalhadinho assim, tá vendo? Dá para ver, né? Então, é isso que acontece. Então, essa caligrafia significa... Então, Meixo-sama, cada kanji é dotado de um significado muito grande espiritual. Muito grande. Por isso, Meixo-sama fez tanta caligrafia, escrito assim, tanta coisa. Tem umas que não é todo mundo que entende. Nem japonês não entende, se vocês querem saber. Poucos entendem, poucos, bem poucos. Eu conheci duas pessoas que um conhecia profundamente, que é o reverendo Minoru Nakahashi. Muito estudioso demais, cabeça excelente. E o outro, o reverendo Mitsu Nakahashi, também. Porque caligrafia, esse kanji, ele é originário da China. Então tem alguns que são muito arcaicos, que não se usa mais. Então ninguém conhece. Porque é diferente, a gente seria Romanji, né? Como o alfabeto grego, né? Romano, o grego, sei lá, alfabeto grego, né? Ba, bo, bu, vai formando as palavras, né? Baboseira. No Japão, na China, esses kanji, cada desenho daquele significa uma coisa. Cada um é uma coisa. Mudou um risquinho, já é outra palavra, outra coisa. Nossa, imagina, não sei quantos tem, mas para conhecer tudo, olha, tem que ter uma cabeça excelente mesmo. Bom, continuando. Significado. No ponto de cruzamento, surge uma força que vai girar da esquerda para a direita, como os ponteiros do relógio. E aqui tem muita simbologia, né? Muito símbolo, né? Mas simplificando, o que quer dizer girar da esquerda para a direita? Tem uma história na mitologia japonesa antiga de... Como chama mesmo? A gente reza na Amatsu Norito, Kamurogi, Kamuromi, no Mikoto, Amori... Mirokomi, não, esqueci. Tá bom. Mas assim, seriam os deuses do céu, não é? O homem seria representado pela esquerda, horizontal, fogo, espírito. Espírito é mais importante do que a matéria. A mulher representa a matéria, a água, a lua. E tinha a coluna que ligava o céu à terra. E sempre Izanagi, lembrei, Izanagi era um casal, Izanagi e Izanami. Izanagi girava da esquerda para a direita, no sentido do horário. Esses, como um kata, um modelo, uma forma, né? De repente, Izanami, a mulher, começou a girar ao contrário, da direita para a esquerda. E aí deu tudo errado. Na história conta então que ela foi para o inferno, né? E, coitada, foi excluída até da oração, a Amatsu Norito, já repararam? A gente reza, né? Izanagi no Mikoto. Eu não estou lembrando a oração, gente. Que horror, pera aí. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente mata a cobra e mostra a oração. Pera aí. Senão eu vou falar que eu estou falando besteira, né? Pera aí. Aqui. Takama harani kami tsumarimasu. Kamurogi, Kamuromi. Já é um casal. Kamurogi, homem. Kamuromi, mulher. No Mikoto. Depois,
Izanagi no Mikoto, né? Kamurogi Kamuromi no Mikoto Mochite Sumemi Oya Kamu Izanagi no Mikoto, não aparece. Izanami no Mikoto, não tem, foi tirado. Tirado do Takamahara, do lugar mais alto do céu. Por causa disso, matéria precede espírito. Por isso é ao contrário, né? Contrário. Não sei se está dando para entender. Tem coisas que é meio difícil de explicar mesmo. Tem coisas que a gente sabe para a gente, né? Mas para explicar em detalhes assim não é fácil. Mas vamos lá, vou tentar o que eu consegui. Esse ideograma contém, portanto, o sentido profundo de tudo que acabei de lhes dizer. Verdadeiramente, então, somente Bodhisattva Kannon possui a dualidade vertical-horizontal, cuja união gera poderosa força da luz de Deus. O costume de recitar repetidas vezes em forma de prece as palavras Nenpi Kannon Riki, pedimos o poder de Kannon, está fundamentado nesse mesmo princípio, qual seja o aspecto dual da essência divina de Kannon. Então, mais uma vez, Nenpi Kannon Riki, Nenpi Kannon Riki, Nenpi Kannon Riki. Não precisa falar a palavra, né? Fica na cabeça. Nenpi Kannon Riki, Nenpi. Aí lavando louça, fazendo isso, fazendo alguma coisa. De repente limpa tudo, a gente fica tão calmo. Verdade, viu? Ou mesmo aquele Kannagarata Matihayamase, a transformação de Bodhisattva Kannon em Komyo-nyorai. Bodhisattva Kannon, depois de transformar-se em Komyo-nyorai, manifestou-se como Miroku, com um poder trino de fogo, de água e de terra. Conforme já falei antes, a luz resulta da união de fogo e da água. Entretanto, somente da junção desses dois elementos limitaria o trabalho de Kannon, deixando-o restrito ao espírito. Não materializa, porque não tem a terra. Interessante, né? Atua somente no mundo espiritual, divino. Na terra não atua, porque não materializa. Faltou a terra. Com o acréscimo da terra, entra também a ação do corpo físico. Como consequência, manifesta-se aquele poder trino, representado pela bola de luz, denominada Mani, cujo significado é a força capaz de realizar todas as vontades. Aquela bola de luz que Meixo-sama recebeu em seu ventre. Espírito do fogo e da água, o poder de Kannon, isso que Meixo-sama recebeu. E quando ele recebeu isso, juntou com o corpo dele a terra. Por isso, Miroku. Miroku Okami. Miroku Omikami. É interessante, né? Interessante. Às vezes a gente fala Miroku Omikami, Mamorita, Maesa, aqui, aí também, mas não sabe nem o que quer dizer, né? Um dia eu vou fazer algumas aulas, somente o seu Moacir deu a sugestão, né? Somente sobre essas orações, Amatsunori, Zengen Sandi, Amanokazuta, as traduções, deixa acabar esse livro aqui e a gente vê o que dá para fazer. Miroku pode, por isso, ser entendido como 5, 6, 7, em que 5 corresponde a fogo, 6 a água e 7 a terra. Com base nessa mesma interpretação
dá para deduzir também o significado profundo da profecia de Sakyamuni ao dizer que o reino de Miroku começaria após 5.670.000.000 de anos de sua morte. Embora fosse um grande profeta, seria impossível a ele profetizar um futuro astronômico de tantos bilhões de anos, nem teria sentido lógico, pois as profecias, na realidade, só têm valor para, no máximo, alguns milhares de anos. Portanto, o que conta de fato nessa sequência é a ordem correta em que os números estão colocados e o segredo que escondem. Na verdade, 5, 6, 7 significam fogo, água e terra, ou seja, a presença de Oshin Miroku, que está constantemente mudando de acordo com as circunstâncias. Daí a razão de, a partir de agora, poderem ser observadas milhares de transformações. Então, tem uma caligrafia de Meishu Sama que está escrito Miroku. Mas sabe como ele escrevia Miroku? Ele não escrevia Miroku. Ele escrevia 5, 6, 7. E ele, quando a pessoa falava, nossa, 5, 6, 7, ele falava, não fala 5, 6, 7. Fala Miroku. 5, 6, 7 é Miroku. Interessante, né? Mais um simbolismo. 5 representa o fogo. 6, a água. 7, a terra. Antes, isso na era do dia. Na era da noite, a representação era 6, 6, 6. Lembra alguma coisa? Não, 6, 6, 6. Era da noite. Porém, como está na oração Zengen Sandi, vamos voltar para a oração. Estamos falando de Kanon, né? A oração Zengen Sandi devido a Kanon que Meishu Sama escreveu, né? Peguei o livro. Começa assim: respeitosamente reverenciamos Bodhisattva Kanon, que ao descer do céu transformou-se em Komyo-Nyorai, manifestou-se a seguir como Oshin Miroku, para posteriormente tornar-se Messias. E assim foi a vida de Meishu Sama. Interessante. Muito interessante. Então, 5, 6, 7. Kanon, deixando o trono mais alto do Takamahara, desceu. Quando ele desceu, era 666. Aí, desceu, não desceu? No mundo espiritual, continuou quem estava, como chefe lá. Mas aqui, desceu, então ficou 7. Interessante isso, é muito interessante. Uma simbologia, né? Ainda sobre os números 5, 6, 7, quero acrescentar que podem ser substituídos por 3, 6, 9. Ambas as sucessões, quando somadas, equivalem a 18. Outro número, 18. 18 é número de Miroku, porque é a soma é a junção do fogo, da água, da terra, que gera esse poder, essa força. A junção dessas energias, né? Da lua, do sol e da terra, do fogo, da água e da terra, que gera esse poder, essa força. E o símbolo então seria 18. Interessante também. 18. Que por sua vez é composto de 10, representado em japonês pelo símbolo, aquele símbolo de mais, que é o cruzamento de vertical e horizontal. Interessante. Então, como nós vimos, né? Aquele poder de fogo e água, né? É composto de 10, representado por mais, cruzamento. Mais, então 18. 10 mais 8. 8 é expansão. É a expansão desse poder. Que aliás, só foi possível a expansão desse poder devido a Meishu Sama, que recebeu no ventre esse poder.
e a partir do ventre dele esse poder está se expandindo. Isso é um marco na história da humanidade inteira. Um marco, uma coisa muito marcante, dali para frente mudou tudo, muda tudo. Porque aumenta o espírito do fogo também, que era muito, na era da noite, o espírito do fogo era muito pouquinho, não tinha força. Agora não, era do dia, do sol, do fogo. É por isso tanta purificação, porque dissolve tudo, né? Fogo dissolve, o sol derrete. E é isso que vai acontecer daqui para frente. Continuando. Feitura de imagens e construção de templos. Desde templos remotos, a feitura das imagens de ouro de Bodhisattva Kannon obedeciam a uma medida pré-estabelecida, Isum Hachibu, ou seja, 1,8. 1 Sum e 8 Bu, em que Sum igual a 3,03 centímetros e Bu igual a 0,303 centímetros. Fazendo-se o cálculo, a imagem deveria ter pouco mais de 5 centímetros. Na verdade, 5,45 centímetros. Aqui no livro tem os cálculos e tudo. Mas aqui muita beta é muito nos mínimos detalhes. Eu acho que o mais importante do ensinamento é captar a essência dele. A essência do ensinamento. Isso cada um vai captar, né? Seguindo o mesmo padrão, os templos dedicados a Kannon eram construídos na forma quadrada, com 18 ken de lado. Um ken equivale a 1,80 m. Fazendo-se então o cálculo, 1,80 m vezes 18, temos 32 metros e 48 centímetros, por sinal, a altura da Torre de Miroco, em Ribeirão Pires. Quem não conhece, essa é uma miniatura da Torre de Miroco. Aqui é uma miniatura, mas lá tem 32 metros, é um prédio de 10 andares, né? Um pouquinho mais que um prédio de 10 andares, é bem grande. Quem nunca visitou, em breve eu acho que vai abrir para visitação o templo, não tenho certeza, não sei como que... Sinceramente não tenho visto os jornais, acho que já tem uma semana mais ou menos, não sei. Eu sei que morreu já um monte de gente, mas eu não sei muito bem, porque também não vai mudar nada eu saber, né? Continuando. Vamos lá. Oh, meu Deus. Portanto, os templos tinham sempre 32 metros e 48 centímetros de lado. Todos esses fatos conduzem a uma meditação profunda sobre o significado do número 18, que passou a ser a representação de Kannon. Corpo de Kannon. Originariamente, o corpo de Kannon é pequeno, mas dotado de grande poder. Daí a razão de o templo de Asakusa possuir o maior número de devotos, mesmo tendo uma estátua de Kannon de apenas 5,6 centímetros de altura, o que pela medida japonesa equivale a 1 Sum e 8 Bu, que é 18. Interessante. Não é o tamanho da estátua que faz. Você vê, tão pequenininha. É o templo mais visitado no Japão, esse templo de Asakusa, onde está entronizada essa pequenina imagem. Ele que é o padroeiro do templo. Kannon, esse Kannonzinho. Pequenininho. Ligação de Kannon Meishu-sama. Página 47. Ligação de Kannon e Meishu-sama. Agora começa a ficar muito interessante, viu, gente? Aqui tem uma foto também de um desenho de Kannon feito por Meishu-sama. Unjuo Kannon. Kannon acima das nuvens. Dá para ver direitinho? Kannon acima das nuvens. Bem delicado. Os desenhos que o Meishu-sama fazia de Kannon era bem
simples, bem delicado. Porém, nossa, quem já viu assim, como que eles são, esses dias eu mandei fazer mais um quadro aqui de Canon e coloquei aqui bem do lado do altar. E às vezes antes da oração eu sento ali, né, para esperar a oração, e aí eu fico de rabo de olho, fico olhando assim, contemplando, mas dá uma calma tão grande, tão grande. Outro dia eu pensei que eu não ia conseguir levantar do banquinho para fazer a oração. Deu uma moleza, nossa, uma calma, uma paz tão profunda. Ele está sentado assim, numa pedra, e a aura dele parece que é a lua, não sei se é a lua ou se é a aura dele, né? Porque geralmente quando faz Canon, faz essa bola branca, né, em volta da cabeça, simbolizando a aura, a divindade, né? A iluminação, na verdade, estado de iluminação, mas que parece uma lua, mas é tão lindo, tão lindo. Depois eu vou mostrar para vocês. Muito lindo. Então vamos lá. Ligação de Canon e Meishu Sama. Simpatia por Canon. Frequentemente as pessoas, tanto de fora quanto adeptos, querem saber se para chegar ao nível de grande mestre, eu tive desde o início uma fé bastante fervorosa em Canon. Já se tornou um hábito todos me fazerem idêntica pergunta. Maior surpresa lhes causo ao responder-lhes que eu não tinha fé nenhuma em Canon, mas apenas lhe devotava uma simpatia muito especial pelo fato de apresentar feições serenas, aparência atraente e delicada, mostrando-se ao mesmo tempo uma figura pomposa, cheia de graça e perfeição. É sempre dessa forma que Canon se apresenta, sendo também assim reverenciado nas várias tendências do budismo. Parece, contudo, acima de todas elas, sem tomar nenhum partido. Presença de Canon. Eu me surpreendi bastante ao saber que o espírito de Canon está constantemente ao meu lado. E também pelo fato de, a partir dessas informações, inúmeros milagres terem começado a ocorrer na minha vida, todos eles relacionados a Canon. Olha que interessante. Canon, altíssima, mais alta divindade. Não se engane. Aliás, Canon é aquele que tem a coroa, que já mostra o nível dessa divindade, né? Não é toda divindade que usa uma coroa, não. Só as mais nobres. Então, Canon começou a ficar perto de Meishu Sama. Ele nunca se devotou a Canon. Pelo contrário, ele frequentava a religião Oomoto, que é shintoísta. Canon é cultuado no budismo. E tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas alguns videntes, né, olhavam para Meishu Sama e falavam assim: ué, quando o senhor senta, Canon senta. Quando o senhor levanta, Canon levanta. Quando o senhor vai no banheiro, Canon vai atrás do senhor no banheiro. Quando o senhor volta, ele vem junto, não desgruda. Grudou em Meishu Sama. Interessante isso daí, viu? Muito interessante. Porque não é que Meishu Sama que quis alguma coisa. Aliás, nessa época ele nem chamava Meishu Sama. Isso foi depois, né? Mas Canon escolheu. Canon que escolheu. Porque achou no mundo a alma de Tirim. Interessante. Bom, vamos continuar. Senão eu fico falando aqui até amanhã. Vamos lá. Permanece e não leia o ensinamento, né, que é o mais importante. Mais importante. O próprio ensinamento explica muito bem. Muito bem. À medida que o tempo adequado for chegando, anunciarei aos poucos
tais manifestações prodigiosas. Os milagres que Meixo Sama diz começou a acontecer na vida dele quando Kanon se aproximou dele. Aí começou a aparecer um monte de milagre na vida de Meixo Sama, claro. Uma dessas ocorrências extraordinárias a mim relacionadas foi o conhecimento de que a essência de Kanon é Izunome no Kami. E aí já vem outra história dessa divindade, altíssima divindade, Izunome no Kami, que deve estar aqui no livro, então não vou me adiantar. Vamos lá, senão não acaba hoje essa aula, já com quase 8 horas, passa muito rápido, meu Deus. Fiquei sabendo também mais estas particularidades. Num determinado período, visando a salvação da humanidade, Izunome se manifestou camuflado em Kanzeon Bosatsu. Mais tarde, retornaria ao mundo divino para ocupar o seu trono original. Prestar atenção nesse trechinho pequeno, eu vou ler de novo. Presta bem atenção nesse pequeno trecho que é muito revelador. Muito revelador. Para quem gosta desse assunto, olha só. Então, a essência de Kanon é Izunome no Kami. Meixo Sama ficou sabendo isso. Fiquei sabendo também mais estas particularidades. Num determinado período, visando a salvação da humanidade, Izunome se manifestou camuflado, disfarçado, como Kanzeon Bosatsu. Mais tarde, retornaria ao mundo divino para ocupar o seu trono original. Quem ocupa trono, o que é? O rei, não é? O rei. No caso aqui é o reinha, a rainha, porque acima da dualidade de homem e mulher, isso não é. Vamos lá, vamos continuar. Pelo fato de Kanon ter permanecido ao meu lado desde 1925, foram 30 anos, hein? Acompanhando-me de perto, comecei a partir daí a tomar conhecimento de diversas verdades sobre o presente, o passado e o futuro. Ele também me ordenava o cumprimento de alguns planos, sem me explicar com detalhes o porquê de suas determinações. Dispunha então livremente de meu corpo para pôr em prática o trabalho de salvação da humanidade. Kanon ainda continua me utilizando como veículo para concretizar o plano de Deus. Por essa razão posso afirmar que hoje sou um grande mestre, não pela minha fé em tão poderosa divindade, mas pelo fato de ser usado por ela como instrumento em prol de um grande trabalho de ajuda a todos os meus semelhantes. Na verdade, sou um substituto de Kanon no mundo. Ele, por sua vez, age como dono e senhor, dispõe de mim da maneira que melhor lhe aprouver, sem que eu tenha liberdade de decidir sobre o que e como fazer. Simplesmente manifesta, através de mim, o poder da sua misteriosa sabedoria, Mioti, sem obstáculos nem limites. Por isso, sob esse ponto de vista, não desfruto daquela autonomia, segundo o conceito das pessoas comuns. Meixo Sama queria ir para cá, não podia. Kanon puxava para o outro lado. Queria ir para o outro lado, Kanon puxava para o outro lado. Aí não queria ir para o outro lado, Kanon empurrava ele para lá, porque era lá que ele tinha que ir. Interessante. Não era. Porém, ele desfrutava de estar em contato com isso daí, não, imagina. Por isso ele falava, sou a pessoa mais feliz do mundo.
Interessante. Em compensação, usufruo plenamente da grande liberdade, compartilhada apenas por aqueles que se submetem à inteira vontade de Deus. É um estado peculiar da minha alma, difícil de ser traduzido em palavras, e por isso a maioria das pessoas não tem capacidade nem para imaginar como esses fenômenos acontecem. E realmente não é muito fácil. Ainda hoje, para muitas pessoas, é um mistério. Tem toda uma parte histórica que Meixo Sama fala, mas é assim, cada um vai enxergar Meixo Sama de uma forma, né? A forma que vocês enxergam, né? Cada um vê Meixo Sama como alguma coisa, né? Então, assim, é muito individual, porque esse entendimento ele depende demais do nível espiritual em que se encontra o nosso Yukon, a nossa semente divina, nossa metade. Falei ontem isso, né? Então, depende muito. Se a gente está aqui, a gente vai entender nesse nível. Não vai conseguir entender tudo. Mas quem está aqui vai entender muito melhor, muito mais, né? Porém, como a gente é ser humano, a gente tem um limite, né? Não sei se vocês já leram no Evangelho. No Evangelho ainda acho que ainda não foi, já foi lido aqui, claro, mas nós estamos fazendo a aula, né, do Evangelho do Céu 1, iniciação. Foi ontem, inclusive, essa aula, ontem à noite, mas é mais para o finalzinho do livro. Ele fala sobre o mundo divino. Meixo Sama ensina. Então, o mundo divino é dividido em três níveis, vamos dizer assim, né? Todos os 180, eles são divididos em três: reino divino, reino intermediário e inferno. Todos esses três se dividem de novo em três. No reino divino, o ser humano consegue atingir os 20 graus mais baixos do reino divino. Do grau 21, vamos dizer assim, ao 1, o ser humano não vai. É só divindade. Tem diferença entre divindade e ser humano. Por isso, às vezes, eu me espanto quando a pessoa começa a achar que é Deus. Tem um salmo que Meixo Sama fala: não te imagines um Deus, és apenas homem. Outra coisa para a gente ficar pensando, viu? Pensando. Tem esse salmo, depois pode procurar. Bom, vamos lá. Então, quanto maior for a nossa elevação, mais a gente vai ter entendimento, né? Mas não preocupa com isso. Importante, quanto mais a gente for lendo, estudando, maior a gente vai ser o nosso entendimento. A gente vai acontecer coisas da nossa vida para a gente comparar com o ensinamento e tudo mais, para a gente experimentar, viver esses ensinamentos. A gente vai viver esses ensinamentos, não se engane. Vai, quem ainda não teve experiências, vai ter, não resta dúvida. Continua. Mirti, tá, imaginar, relacionamento com o Canon. Relacionamento com o Canon. Como há muita gente interessada em saber qual é a relação entre mim e Canon, a partir de agora vou explicar. Comecei a seguir a religião Oomoto em 1918. Tinha que ser 18, né? 1918. Mas, devido a certas circunstâncias, afastei-me durante um período de mais ou menos 5 anos. Em 1923, retornei. Cerca de 6 meses mais tarde,
fui procurado por um topógrafo, desejoso de informações sobre a Oomoto, que na época se expandia rapidamente. Em meio à conversa, olhando-me fixamente no rosto, perguntou-me se a doutrina tinha alguma ligação com o Kanon. Respondi-lhe negativamente, dizendo que a Oomoto era shintoísta e Kanon budista. E insistindo no assunto, afirmou estar vendo à minha direita. Nossa, vem cada pensamento na nossa cabeça no meio da aula. Meu Deus do céu, que coisa. Estou aqui pensando. Meishu Sama foi um grande líder na Oomoto. Oomoto quer dizer grande origem. Grande origem. Da religião Oomoto, acho que já falei também várias vezes, mas não custa repetir. Da religião Oomoto surgiram, não sei que inúmeras, não sei se 30, 20 religiões, fundadores de religião, que nasceram nessa religião. Então, Meishu Sama, um deles, entrou nessa religião, elevou, saiu e fundou a religião messiânica. Masaharu Taniguchi ficou lá, saiu, fundou a Seisho Noye. Teiri Kyo também, Perfect Liberty também, são chamados de NRJS, as novas religiões japonesas, as mais recentes. As antigas são o shintoísmo e o budismo. E é interessante, porque não só Meishu Sama, mas Nidai Sama também eram muito, assim, braço direito do segundo líder da Oomoto Kyo, né? Onisaburo Deguchi. E a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, ela foi mais por essa linha, eu acho, acredito, shintoísta, né? Depois que Meishu Sama partiu. Na época de Meishu Sama tinha tudo misturado. Tinha igreja que era mais para o shintoísmo, outra era mais para o budismo, tinha de tudo. Interessante, não era igreja tudo igual, não tinha uma igual à outra. Tinha igreja que era um tipo de Kanon, na outra era outro, na outra era outro. Uma era Senju Kanon, outra era Hinode Kanon, outra era Daikomi Nyorai, assim, outra era Miroku, outra era Dai Miroku, na igreja do reverendo... Também vou lembrar o nome. Mas assim, sabe, cada igreja era tudo diferente. Mesmo o altar não era tudo igual. Agora não, fizeram, tipo, padronizaram, né? Tudo igual, assim, tipo, ficou uma coisa mais, não sei. Então, aqui no Brasil, o Templo Luz do Oriente seria bem mais assim, oriental, né? Oriental. Como nós aqui seguimos o Templo Luz do Oriente, porém, não é exatamente igual ao Templo Luz do Oriente, né? Cada igreja é diferente. A gente nasce de uma igreja, né? Nasce como Meishu Sama, nasceu da Oomoto, fundou a religião. Interessante isso, viu? É muito interessante. Não é por vontade, eu quero. Meishu Sama não fala, eu quero, vou fazer. Ele foi usado para fazer. Vontade de Deus, na realidade, né? Bom, vamos voltar para o ensinamento. 1923, retornei. Então, o Oomoto se expandia rapidamente. Em meio à conversa, olhando fixamente no rosto, o topógrafo foi visitar Meishu Sama, querendo saber sobre essa religião Oomoto. Aí, no meio da conversa, esse topógrafo olhou fixamente para o rosto de Meishu Sama e perguntou se a Oomoto tinha alguma coisa a ver com Kanon. Aí Meishu Sama falou que não, que a Oomoto era shintoísta e Kanon budista. E o fotógrafo afirmou estar vendo. Aí o topógrafo falou, não é possível, Kanon está aí à sua direita. Como está no altar, né? Meishu Sama à esquerda e Kanon à direita.
Era assim, essa era a ordem que presta atenção nisso aí, também é interessante, viu? Olha que interessante isso. O topógrafo fala assim: eu estou vendo Canon à sua direita. Sempre no altar, Meixo Sama vai estar de que lado? Esquerdo. Por que Meixo Sama está do lado esquerdo sempre do altar? Qual é o lado mais importante? Direita ou esquerda? Esquerda, né? É por isso. Interessante. Mas isso vai mais para frente, né? Meixo Sama, hein? Vamos lá. Às vezes eu tenho medo de sair falando muita coisa assim, o pessoal não entende, né? Depois fala, vamos lá, vou ler aqui o que está escrito, que é mais fácil. Na verdade, como o topógrafo possuía a faculdade da vidência, a sua visão espiritual se abriu naquele momento e ele foi capaz de perceber a presença de Canon ao meu lado. A seguir, ainda me disse tê-lo visto me acompanhar quando me levantei para ir ao banheiro. Voltou depois junto comigo e permaneceu sentado do meu lado. Para ter certeza, pedi-lhe mais alguns detalhes. Ele respondeu que a divindade estava de olhos fechados. O rosto e o corpo eram exatamente iguais dos desenhos e esculturas. Após esse nosso primeiro encontro, sempre que o topógrafo pensava em vir na minha casa, Canon aparecia para o topógrafo. De repente, o topógrafo falava, vou lá na casa de Meixo Sama. Aí aparecia Canon. Mesma coisa, né? Canon, Meixo Sama, mesma coisa. Mesmo espírito divino. Canon, Meixo Sama, Daikomi Nyorai, Miroku, Maitreya, a segunda vinda de Cristo, Messias, a mesma essência divina, todos eles. Peraí, me perdi. Castal. Ao saber desses fatos, fiquei um pouco intrigado, pois até então jamais havia imaginado me devotar a Canon. A partir daí começaram a ocorrer ocorrências misteriosas que me levaram a admitir uma ligação mais íntima entre Canon e mim. Certo dia, um dos membros da Oomoto disse ter visto uma espécie de remoinho acima da minha cabeça, no centro do qual estava Canon trazendo às costas uma cruz. Naquele momento não me fora possível entender o significado de tão estranha visão. Logo depois, contudo, fui vítima de uma séria perseguição religiosa que me causou enorme sofrimento. Compreendi, assim, o sentido da vidência. Eu fora colocado no meio de um tufão e deveria enfrentar uma luta bastante renhida. Cerca de 3 meses mais tarde, várias divindades começaram a manifestar-se por meu intermédio, entre elas Izunome, a essência de Canon. Foi ele quem me revelou que eu seria usado como um instrumento para realizar a grandiosa missão de salvar a humanidade. Também fiquei sabendo, pelas mensagens recebidas de Izunome, que há 2.600 anos, época do nascimento de Sakyamuni, Canon havia morado na montanha de Fudaraka, na Índia, onde ensinou o caminho da salvação como Kanjizai Bosatsu. Todos esses fatos, a mim revelados, são extremamente peculiares. Vou esclarecê-los, porém, só mais tarde, no tempo adequado. Então, quase 8h15, né? Eu vou esclarecer um pouquinho mais cedo. Desculpa, Meixo Sama.
porque mais tarde, senão é aproveitar o gancho, né? Então, Meshama fala que 2.600 anos atrás, Kanon se manifestou no mundo como Izunome no Kami. Depois foi para a Índia e teve que trocar. Bom, deixa eu explicar direito. No Japão, existia um povo chamado povo Yamato. Um povo que vivia como se fosse uma era do dia, em estado de paz, de harmonia, de alegria, de uma sincronia, uma coisa maravilhosa. Um povo chamado Yamato, povo nativo, né, de Japão. Povo Yamato. Izunome no Kami era o imperador desse povo. Antes disso, Izunome no Kami, altíssima divindade do céu, nasceu na terra para governar o Japão. Irmão de Izunome no Kami, Susanoo no Mikoto, nasceu para governar a Coreia. Porém, insatisfeito, Susanoo no Mikoto, querendo mais poder e com inveja do irmão, quis invadir o Japão. Quis invadir. E aí, Izunome, para não brigar, fugiu. Fugiu para onde? Para a Índia. Fugiu como? Disfarçado. Por isso, muitos desenhos de Kanon, aparece ele com um manto assim, cobrindo a coroa, para esconder, porque foi perseguido. Foi perseguido, né? Então, fugiu para a Índia e lá começou a ensinar como Kanjizai Bosatsu. Trocou de nome e começou a ensinar como Kanjizai Bosatsu. Dentre os alunos deles estava Sakyamuni Nyorai e Shakanerai e Amida Nyorai. Interessante, né? Então, na verdade, o budismo não é indiano, é japonês. Porque quem ensinou era um japonês, de uma divindade do Japão. Interessante, é muito interessante. Muito interessante. Mais tarde a gente vai estudar também esse ensinamento, não é? Se tiver alguma dúvida, espero que não tenham muitas hoje, porque para explicar às vezes esse assunto é muito difícil, a gente tem que relembrar a história todinha, sabe? Mas o mais importante que eu acho é assim, saber que quando a gente fala Izunome no Kami, é Kanon, fala Miroku, fala Messias, fala Kunitokotachi no Mikoto, sei lá mais o que. São nomes que foram dados para a mesma divindade em diferentes épocas. Cada divindade em cada época tinha uma missão. Meishu Sama veio, como está na oração, que eu falei no começo, né? Respeitosamente reverenciamos Bodhisattva Kanon. Bodhisattva Kanon, ao descer do céu, transformou-se em Komyo Nirai. Depois, Oshin Miroku. Depois, Messias. Esse último Messias que é para salvar a humanidade. Esse Messias é Meishu Sama. Por isso, no finalzinho da oração, Matsunorito, Zengen Sanji, a gente faz a oração, fala Miroku Mikami Mamorita Maesa Kihae Tamae, né? E depois, em vez, alguns locais fazem Oshie Miyoya no Shi no Kami Mamorita Maesa Kihae Tamae, não é? Tudo bem. É uma outra coisa. Outros lugares faz Meishu no Mikami Mamorita Maesa Kihae Tamae. Tá bem? É outra. E aqui nós decidimos, assim como Meishu Sama falou, né? Como ele fez a cerimônia da vinda
provisória do Messias ao mundo, então nós falamos Messiah Omikami. Messiah Omikami. Messias, né? Messias. Então, todos são a mesma, só que a função de cada um vai aumentando, aumentando. É como, por exemplo, a gente conhece a religião, não é? A messiânica. Quem lembra quando a gente conheceu? Lá atrás? A gente conheceu. Aí conheceu, sei lá, intermédio de alguém, levou, né? Alguém levou, né? Nosso antepassado levou a gente lá. Sempre é ele que leva, não é? Levou. Qual que era nosso compromisso com a obra divina? Claro que difere de pessoa para pessoa. Mas a maioria que a gente vê assim, a pessoa vem em busca de graça, em busca de ajuda, em busca de lenitivo, de amor, de carinho, né? De luz, principalmente, porque quem traz a pessoa não é desse mundo, né? É o antepassado dela que traz. O antepassado traz ela porque ele também se beneficia com a luz. Então ele quer luz, aí vem, aí recebe luz. E aí de repente essa pessoa vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e vira membro, vira membro. Mudou a missão, não muda? É a mesma pessoa, não é? Só que não é mais a mesma pessoa. Ela agora tem o Hikari, é membro, pode levantar a mão e ministrar Jorê. E essa pessoa vai começar a estudar o ensinamento, estudar o ensinamento, estudar o ensinamento, começa a perceber a importância da dedicação, vira membro dedicante. Aquele membro que está sempre na igreja, sempre dedicando, se esforçando, querendo saber mais, aprendendo, aprendendo, aprendendo. De repente, alguns desses membros viram ministros, não é? Viram ministros. E assim vai mudando, porque o ministro já não é mais como um membro, a missão muda. O membro ele não tem, ele quer vir, vem, não quer vir, não vem. O ministro tem que ir, não tem mais escolha. É como o Meixo Sama falou, Kanon me usa, não tem escolha. Não tem escolha, né? Então, é utilizado. E assim, então, foi indo a vida de Meixo Sama até atingir um estado chamado Shinjin Goitsu, estado de união perfeita com Deus. E aí, Meixo Sama parou de receber revelações divinas, ele não recebia mais, porque Deus já estava dentro. Então Deus falava através de Meixo Sama, falava, por isso ele falava, eu falo, vocês não estão dando ouvidos, acham que é qualquer um que está falando, mas não é, era Deus falando. Quando Meixo Sama escreveu os ensinamentos, Deus escreveu os ensinamentos para nós. É muito interessante. Por isso, Meixo Sama fica no lugar mais importante do altar, o lado esquerdo. Esquerdo é sempre mais importante do que o direito. Além do mais, além de ficar do lado mais importante, ele fica acima, a cabeça dele sempre tem que ficar acima de qualquer coisa que esteja do lado direito. Tanto faz se é caligrafia, se é desenho, porque Meixo Sama falava assim, quem desenhou? Aí a pessoa respondia, foi o Senhor. Quem é mais importante, o Criador ou a criatura? Aí a pessoa acaba pensando, o Criador. Então, pensar bem, Meixo Sama falava. Ele não saía falando por aí, eu sou Deus. Mas nos Salmos ele fala, sendo Deus, sou humano. Sou Deus e não sou Deus. Sou homem, sou Deus. Gente, eu espero que cada um se aprofunde. Meixo Sama gostava
as pessoas estudassem sobre Deus, tivessem ideias sobre Deus. Ele falava, não é pecado não, Deus é amor, né? Misericórdia, assim como o Meixo Sama, e às vezes manifesta de outras maneiras, como o Kunitokotati, por exemplo, bem justo, né? Um ensinamento de Meixo Sama, ele fala, Kunitokotati se manifestou uma vez nesse mundo, que era na anterior era do dia, era quem governava o mundo aqui. Ele falava, agora ele vai se manifestar novamente nesse mundo, através da messiânica. Quem é que? Meixo Sama. Meixo Sama. Também é o Deus justo, né? Aquele Deus que não aceita erro. Depende do quanto a gente sabe. Por isso tem gente que fala, eu prefiro não saber, porque assim se eu errar, o pecado é menor. É melhor saber sempre, né? Sempre, porque aí a gente tem um discernimento melhor para parar de cometer erros. Bom, se tiverem perguntas, eu vou dar uma olhada aqui, vou dar boa noite para todo mundo, um por um, hein? Ai, dona Célia, dona Célia, boa noite. Dona Ivone, boa noite. Dona Jorginete, boa noite. Dona Meiri, deve ser Meiri, boa noite. Dona Ivone já foi. Dona Ivone já foi de novo. Dona Ivone de novo. O que mais? Dona Maria José, boa noite. Dona Sônia, boa noite. Rio das Ostras. Rio das Ostras? Ah, não, eu conheço, Rio das Flores. Rio de Janeiro. Nossa, que lugar lindo. Perto de Conservatório. Lindo, que região linda, né? Lindo esse lugar. Maravilhoso. Eu moraria ali, nossa, facilmente. Nossa, que lugar maravilhoso. Dona Sônia, Dona Ivone, seu Moacir, boa noite, seu Moacir. Dona Olinda, boa noite. Dona Albertina, boa noite. Perdi o início da reunião. Dona Ivone, depois dá para assistir novamente. A gente sempre coloca no YouTube também, se não quiser, porque quando a gente entra no Facebook para ver novamente, aí fica aquele tempo, né, esperando para dar oração, aí tudo, depois é que vem a aula. No YouTube é direto na aula, liga lá no YouTube, aí já aparece direto o ministro falando lá. Dona Cione, boa noite. Acho que é isso, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Dona Lígia, boa noite. Dona Lourdes, Dona Adriana, seu Zé Henrique, boa noite. E é isso. Muito obrigado a todos, então. Desejo a todos uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Vou mostrar o quadro, né? Fiquei de mostrar o quadro. Bonito o quadro. Quem foi embora antes perdeu. Vou mostrar, tão bonito. Quadro de Canon. Aí eu sento ali no altar, fico olhando para ele, bonito. Ele está bem assim, sentado, bem na pedra, né? Na pedra. Ali parece, não sei se é a aura, se é a lua dele. Parece a lua, né? Numa montanha, tá vendo? É uma montanha. Bem bonito esse canal. Tá bom, gente? Muito obrigado. Uma boa noite para todos.